Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez reunidos aqui. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, que a paz de Deus esteja com cada um de nós, que possamos nos sentir aí nessa tranquilidade da paz que vem do Cristo, que Ele nos deseja todos os dias. Bem-vindos e bem-vindas. Como vocês estão aí nessa noitinha mais fria? Estão passando bem? Todo mundo agasalhado? Todo mundo protegido? Maravilha! Olha aí, ó. Começa aqui já os nossos cumprimentos, né? Boa noite, Tia Rô. Boa noite, BMG. Manu, boa noite. Super fã aí da página do Caminho. A Deia, minha cunhada, boa noite. Que assim seja, na verdade, a paz esteja com cada um de nós, né? É o que desejamos. Boa noite, Denise, bem-vinda também. A Lilian, boa noite para nós, na verdade. Que bom, gente, ver vocês aqui, hein? Olá, a Deia falando tudo bem, graças a Deus. Vamos agradecer então, né? Muito gratos, realmente. Estarmos bem aí, não importa o que esteja acontecendo, né? A gente realmente tem que saber agradecer. Momentos na nossa vida, eles não são por acaso. A gente já entendeu isso, eu espero, né? É difícil de aceitar, mas eles não são por acaso. Gustavo, boa noite para todos. Uma ótima noite a todos nós, verdade. Décio, boa noite também. Super fã da página do Caminho aí, ó. Cássio, boa noite. Ótima aula. É isso aí, vamos ver um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, né? A gente precisa. Eu espero que vocês não estejam só ouvindo, mas que vocês estejam realmente estudando, né? O conselho do Kardec é esse daí. Espíritas, amai-vos primeiramente, depois instruí-vos. Olha só que conselho poderoso do Kardec, né? Instruí-vos, precisamos nos instruir para não falar bobagem. E hoje o couro vai comer, o couro vai arder aí um pouquinho, hein? Cássio, então, a Zuani, boa noite, Zuani, Elza, boa noite. Hoje a gente vai ver um pouquinho aí, a gente já viu aí na terça-feira com a Rê, né, com a Renatinha, a gente viu a grande pergunta, né? Se vocês já me entenderam, por que vocês não colocam em prática? Se vocês já ouviram, né, o que eu tenho a dizer, por que não colocam em prática? A grande pergunta foi o capítulo 47 da semana passada, da terça-feira agora que passou, né? Silvia, boa noite também, boa noite. E hoje a gente vai ver então o capítulo 48, livro Caminho, Verdade e Vida. A gente vai estudar aí um pouquinho, a gente vai comentar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa lição do Chico Xavier pela mentoria do Emmanuel. Oi, estamos aqui em Jundiaí, olha aí, a Guara, a Gigi e a Tia Lu. Que legal, hein? Diretamente de Jundiaí. Se você está em um lugar diferente também, comenta com a gente aqui da onde que vocês estão, com quem que vocês estão. É muito legal isso, gente. Olha aí, a Tia Lu colocou ela, o Guara e a filhota estão lá, né? Que legal. Airan, boa noite, irmão Breno. Família Casa do Caminho. Boa noite, irmãos. Boa noite. A dona Terezinha, saudade de todos. Ai, que delícia. Olha aí, a tia Rô já me lembrando aqui, ó. Além do livro, então, Bíblia Judas. Epístola de Judas. Epístola de Judas. Onde que está a Epístola de Judas aí? Alguém sabe onde que se encontra? Vai ser meio difícil de achar. Quem achar, dá um okzinho aí que achou e fala assim, eu achei. Boa noite, mãezinha, sua bênção. Epístola de Judas. Qual capítulo? Quantos capítulos tem a Epístola de Judas?
Tá aí, ó, Judas 10. Por que Judas 10? Capítulo 10? Não, Judas versículo 10. A epístola de Judas ela é bem pequenininha, ela só tem um capítulo. É o único que tem. Então é o único, então é direto por versículo 10. A gente vai dar uma olhadinha hoje. A epístola universal ou epístola católica, chamada aí por alguns estudiosos, epístola católica de Judas. Com a epístola católica que tem de Pedro, de João, de Judas, né, que a gente tem aqui, e algumas outras epístolas são chamadas católicas porque elas são universais, né? Não são algumas epístolas de Paulo que é endereçada a uma cidade ou a uma comunidade ou uma pessoa específica. Nesse sentido, a palavra católicos significa universal, então é para todos, né? Aqui ele se dirige bastante aos judeus, por não terem entendido a palavra, né? E aí ele se dirige bastante a eles, mas é universal porque até hoje ela nos toca, e a gente vai ver um pouquinho isso. A gente vai ver esse versículo 10 da Epístola de Judas, que está aí, para quem não achou, é só achar Apocalipse e voltar um livro, ok? Silvia, boa noite. A Lilian falando aí que achou, olha aí, prendada, que legal. É isso aí, gente. Não é fácil, não é uma epístola muito comentada. A gente se pergunta quem foi que escreveu Judas Iscariotes, Judas Menor, Judas Maior, quem foi que escreveu, né? Provavelmente foi um dos discípulos, ele se auto-intitula irmão de Tiago e também guardados em Jesus Cristo, chamados amados irmãos. Provavelmente é um discípulo dos discípulos. Essa carta aqui ela é bem tardia, ela é possivelmente depois no século segundo já, então a gente está falando aí de 100, 120 depois de Cristo. E ela tem muitas coisas interessantes, e por isso ela foi considerada uma carta canônica, né? Ela faz parte do cânone romano, no sentido que ela foi aprovada, né? Imagina que muita gente escrevia, mas nem tudo foi aprovado. Mas essa daqui, pela veracidade e pela autenticidade, né? E por ser comentada por outros padres eclesiásticos, digamos, né, os primeiros pais da igreja, aqueles que escreveram sobre Jesus, discípulos dos discípulos diretos de Cristo, então por causa disso eles consideram essa carta autêntica, né? Ela é citada com alguns padres da igreja como Clemente de Roma, como Justino, então por isso ela tem a sua veracidade. E ela é muito interessante, ela cita alguns livros também dos judeus que a gente não tem muito contato, que é, por exemplo, o livro da Assunção de Moisés, o livro de Enoque também, que é um livro pouco conhecido, mas para nós, né, mas muito conhecido no lado dos judeus, até hoje. Então, essa epístola de Judas, ela é muito importante. Hoje a gente vai ver um pouquinho dessa lição do Emmanuel comentando esse versículo da epístola, ok? A Ideilda aqui também chegando agora. Como eu falei aí, coloca aí de onde é que você está vendo, onde que você está, com quem que você está, que é muito legal para a gente poder ver também. O meu pouco conhecimento dos evangelistas, este eu vi umas pouquíssimas vezes nas leituras litúrgicas. E realmente, né, ele tem aí, ó, minha mãe colocou aí, Dona Silvana, ela só tem 24 versículos, então ela não é muito utilizada, não, é bem pouquinho, mas ela é utilizada também. E a gente vai ver aqui um pouquinho agora sobre essa epístola de Judas, neste capítulo 48 do livro Caminho, Verdade e Vida do Chico Xavier, que se intitula Guardai-vos, guardai-vos. Gente, vai todo mundo chegando aí, a gente tem mais uns minutinhos, a gente só tem que agradecer pelas ajudas que todo mundo está dando, né, na Casa do Caminho, que não para, continua aí com as suas atividades ainda se restritas, né, a gente está fazendo mais o bazar, não está tendo esse atendimento espiritual fisicamente ainda, e por isso a gente está aqui, para tentar suprir um pouquinho dessa necessidade, não é verdade? Hoje um diazinho friozinho, né? Gostoso para estar debaixo das cobertas. Vamos aí então tentando estudar, tentando elevar os nossos pensamentos para a gente poder usufruir um pouquinho da necessidade de estarmos em contato com a espiritualidade maior, ok? A gente tira aí um pouquinho do nosso tempo, né? Tira um pouquinho da nossa atividade para a gente poder se dedicar um pouquinho.
Então, se você puder, venha junto conosco neste momento, para que possamos estar juntos aí, refletindo um pouquinho nessa noite, ok? Vamos dar início então, falta um minutinho, a gente já vai começando, que a gente sempre tem muito o que conversar, né? Qualquer coisa coloca aí nos comentários, se vocês estão gostando, se vai ser de utilidade para vocês essa lição de hoje, que a gente fica muito feliz em poder estar juntos assim. O Ed Gomes colocou aí, olá, boa noite, vamos que vamos então, vamos agora começar então. Para você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, onde quer que você se encontre, vamos agora neste momento dar início a este tratamento espiritual. Antes de tudo, isso que nós estamos fazendo aqui é um tratamento espiritual. E nós queremos ter este momento levado com seriedade. E por isso nós queremos elevar os nossos pensamentos. Cada um de nós, então, podemos nos desconectar de tudo aquilo que está ao nosso redor para nos conectarmos, nos religarmos, reconectarmos com essa espiritualidade que nos abrange e nos abraça constantemente. Que os nossos pensamentos estejam elevados em Cristo Jesus, nas obras magníficas de Deus em nossa vida. E que toda preocupação, todo cansaço, todo miasma neste momento possa ser retirado de nós e colocado no ombro amigo de Jesus. E assim, com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, dos nossos familiares, daqueles que já se encontram na pátria espiritual, auxiliados por eles, então nós queremos estar em sintonia com este momento especial em nossas vidas, para que possamos escutar a palavra do Divino Mestre Jesus, para escutá-la, deixá-la fecundar e assim dar frutos dentro de nós e de dentro para fora manifestar esta alegria de ser cristão, de ser um espírita com consciência. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite aí, mas o pessoal chegando. Aí, Dona Ivonete, a Iraci, a Leonice, boa noite e bem-vindas. Agora a gente vai dar início ao nosso estudo. Espero que estejam todos confortáveis. Então, quem puder, livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 48, guardai-vos. Guardai-vos do quê? A gente vai ver agora. Para isso, nós vamos ter o auxílio aqui da nossa Bíblia, versículo 10 da Epístola de Judas. Qual capítulo? Só tem um capítulo. Dá uma olhadinha aí, achou? Ah, teve gente que falou que achou, hein? Que legal. Então vamos lá aqui dar uma olhadinha, versículo 10 de Judas. A gente tem assim: mas esses injuriam o que não conhecem. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como os animais irracionais, só servem para perdê-los. Então aqui Judas ele está endereçando, né, a esses irmãos e aí ele fala dos falsos doutores, do castigo, da ameaça, das blasfêmias e da perversidade daqueles que ainda não conseguiram entrar em sintonia com essa espiritualidade, com esse guia que é Jesus. Esses que não conseguiram, eles blasfemam, eles falam mal. Quem não entende, fala mal, não é verdade? Eu falei mal, quantas vezes eu não falei mal de tantas coisas que eu não conhecia? E até hoje devo falar também, porque a gente fala, a gente é assim. A gente não conhece ou conhece uma parte e a gente já fala mal, né? De tudo, de qualquer coisa, seja de religião, seja de política, seja na amizade, seja no que for. A gente não conhece totalmente os lados e porque a gente conhece um pequeno lado, a gente acaba julgando, a gente acaba falando mal. Guardai-vos disso, então. Essa daqui é a nossa lição. Guardai-vos disso, guardai-vos de fazer isto, de agir como animais irracionais
que se corrompem. Nós já deixamos a fase de animais irracionais, mas algumas coisas ainda trazemos em nossa reminiscência. Aqui é que está o problema. Entrando então na lição de Emmanuel, a gente tem assim: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desrairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência, ok? Então aqui nós temos vários elementos. Nós temos então a nossa consciência, certo? Nós pensamos antes de agir. A gente tenta pensar antes de agir. Algumas coisas nós fazemos por impulso ou instinto, e isso vem do nosso inconsciente, né? O nosso super ego. Ele vem, às vezes, e ele vem com tudo, né? A gente nem pensa, simplesmente a gente se defende, né? Ou a gente grita, ou a gente tira a mão quando tem um fogo, não é isso que a gente faz? Porque esse inconsciente já nos auxilia, devido a algumas experiências presentes ou anteriores, a gente já se defende. É um mecanismo de defesa, segundo diria aí a psicologia. Sendo assim, nós fazemos isso em várias outras ocasiões, porque nós não somos profundos. Hoje, mais ainda, porque nós temos acesso a muitas informações, não é verdade? Nas redes sociais, a gente tem acesso a todo tipo de informação que a gente quiser. Porém, nós temos o defeito de não ir profundo, porque nós temos tudo hoje e por causa disso nós temos tudo pouco. A gente não quer parar para ler um texto inteiro. Então a gente lê um pedacinho, né? Lê o título, normalmente o título já diz tudo, né? Ou ele te guia para onde ele quer te guiar, principalmente quando é uma fofoca, né? Ele pega uma imagem, vocês já viram essas imagens assim, né? Pega uma imagem e fala assim: "Ah, fulano de tal que caiu". Mas tipo a pessoa se sentou, né? E ela fala que ela caiu, né? E coloca a imagem da pessoa sentada no chão. Então, esse desvirtuamento, né, da verdade, isso nos leva a ter muita informação e informação superficial se a pessoa ela não for realmente treinada, se ela não for disciplinada, ela fica no superficial. E é por isso que o Emmanuel diz aqui, pessoas levianas e inconstantes. E eu acho que nós somos esse tipo de pessoa hoje, com essa tecnologia tão avançada, e a gente acaba ficando levianos, porque a gente tem aí tanta comunicação virtual que não nos permite mais ter a verdade. São tantas linhas que a gente não consegue mais ir adentro e a gente permanece subjugado pela nossa inconsciência. Então, quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, eu não procuro saber se ela é verdadeira ou não, eu simplesmente vou lá e falo mal. Eu simplesmente vou lá e comento. E aquele comentáriozinho ali, né, que acaba ferindo sempre alguém. Como a nossa vida, a gente sabe que isso não deveria nos pertencer, então aqui fica o policiamento. Guardai-vos. Guardai-vos desse tipo de atitude, desses comentários para não saber. Quando eu estudava teologia, tinha um professor de Novo Testamento e ele era muito culto, ele sabia muita coisa, né? E eu lembro que quando algum aluno queria perguntar alguma coisa que ele falava, ele desconstruía tudo aquilo que a gente achava que sabia sobre a Bíblia, né? Por exemplo, ele falava que não tem nada comprovado que em Nazaré existisse uma sinagoga. Então seria quase impossível que o fato de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, talvez não aconteceu porque não tem nada historicamente. É um estudo histórico crítico, então você tem que comprovar. Talvez os discípulos escreveram aquilo para poder dizer que Jesus, né, ia na sinagoga em todas as cidades. Quando algum aluno queria dizer que aquilo ali, mas como você está escrito na Bíblia, né? A gente tem que acreditar. Aí a primeira coisa que ele falava era assim: quantos livros você já leu sobre este assunto? Olha só.
E aí o aluno estava no primeiro ano ali, segundo ano de teologia, claro que não tem esse cabedal que tinha o professor, né, e ele fala assim: "Quando você lê ao menos uns 10 ou 15 livros sobre este assunto, você pode vir conversar comigo". O professor já dava já na lata que já deixava o aluno sem resposta, né. Mas eu acho que certo, num grau, né, ele tinha razão. A gente quer falar de coisas que a gente ouviu falar ou que a gente leu superficialmente, a gente acha que tem algum conhecimento. Isso não quer dizer que você deve deixar de lado. Muito pelo contrário, você tem que ir lá procurar saber qual é a verdade e procurar se aprofundar no tema antes de comentar alguma coisa. E é isso que o Emmanuel continua a nos dizer aqui. E ele fala: e são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, porque a gente vê uma pessoa, a gente vê alguma coisa, a gente já vai comentando. A língua já vai dando nos dentes, né? Você já vai batendo a língua nos dentes, já vai falando o que você pensa. São essas manifestações instintivas que se portam no que sabem como irracionais, porque a gente não parou para pensar, a gente não parou para analisar. A gente tem que falar naquela hora, eu não posso perder tempo, eu tenho que falar a verdade. Não, eu não me seguro, eu tenho que dizer o que eu falo, o que eu sei. E a gente acaba falando besteira. A gente age irracionalmente, né? A sua ação particular, ela costuma a corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas, ridicularizar os feitos mais nobres. Não é verdade? Porque quando a gente vê alguém fazendo o bem, a gente fala assim: ah, não fez mais do que a sua obrigação. Na verdade, a gente cansa de exaltar os erros, a gente cansa de enaltecer os defeitos, mas a gente não consegue elogiar uma virtude, a gente não consegue olhar a intenção do outro. Primeiro que a gente não consegue nem chegar lá e saber conhecer aquela pessoa a tal ponto de dizer: "Não, eu sei que ele fez aquilo, porque é a sua intenção fazer o bem". A gente só consegue ver as pessoas pelo prisma negativo. E é nesse sentido que nós agimos ainda irracionalmente. Nós agimos ainda como pessoas inconscientes. Mas não é o fim. Temos que nos guardar disso, com certeza. E aí, Emmanuel continua dizendo: guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Quantas vezes você e eu fomos esses murmuradores irresponsáveis, estes fofoqueiros e fofoqueiras de plantão, que só esperavam a oportunidade para comentar sobre a vida alheia? Olha só o tamanho da trave no olho do irmão, mas eu não consigo ver a palhazinha que está coçando dentro do meu, não é verdade? Em uma outra passagem, o próprio Jesus falou em Mateus, no Evangelho segundo a visão de Mateus, no capítulo 16, no versículo 6, Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Uma passagem muito bonita, porque Jesus tinha acabado de realizar ali a multiplicação dos pães, né? Aqui Kardec fala muito sobre a multiplicação, o que foi que aconteceu nessa multiplicação, somente no livro da Gênesis kardeciana, né? A gente tem essa explicação maravilhosa que eu não vou comentar aqui, vou deixar para uma próxima vez. Mas aí os discípulos, vendo Jesus falando isso, guardai-vos do fermento dos fariseus, ele fala assim: mas por que ele está falando isso? Será que a gente esqueceu de trazer pão? A gente não pegou o pão da multiplicação? E Jesus estava falando totalmente o contrário. Eles agindo ainda inconscientes, né, por instinto, não tinham entendido o que Jesus queria dizer. Que o fermento dos fariseus é aquele que só cresce à vista dos outros, né? Que o fermento faz exatamente isso. Ele levita, né? Ele faz crescer a massa, né? E o fermento dos fariseus é esse, de ser aparente aos outros, né?
Só faz crescer a massa, mas não tem conteúdo nenhum, só enche de ar, só de pompa. E aí ele fala: guardai-vos então desse tipo de fermento. Ainda mais que naquela época eles comiam muito pão ázimo. O que que é o pão ázimo? É exatamente esse pão sem fermento, né? Então essa comparação de Jesus deixou eles meio assim sem entender o sentido espiritual. Hoje nós sabemos isso, né? E a gente só come pão com fermento. Mas imaginar esse pão ázimo, esse pão sem fermento, a gente imagina que é um pão liso, é um pão limpo, né? Que não precisa ficar crescendo para ele ficar se achando, né? E aí Jesus fala mais uma vez: guardai-vos deste fermento, né? Dos fariseus e dos saduceus. Então a gente tem que se guardar dessas atitudes murmuradoras. Tomar cuidado. Você quer falar? Segura. Você quer falar mal do seu marido, você quer falar mal da sua esposa, você quer falar mal dos seus filhos que você não aguenta mais, porque estão aí o dia inteiro no seu ouvido nessa quarentena, você não sabe mais o que fazer. Aí na primeira oportunidade que você tem, você já vai falando mal pro vizinho, pra vizinha, pro familiar. Guarda disso. Você quer falar mal de alguém? Coloca um pouquinho de água na boca e deixa lá. Aquela aguinha que a gente vai fluidificar, ela vai ter um poder muito grande. Ou qualquer água que você quiser. Deixa lá na boca e fica lá. Igual o André Luiz, quando ele chegou lá no nosso lar, né? Coloca essa aguinha na boca e deixa aí o máximo de tempo que você puder. Que é para ver se para de falar um pouquinho de besteira, né? Então vamos usar essa tática aí, que ela é boa, dá certo. E aqui a gente tem, então, nem tudo é trevas, né? A gente tem que se guardar dessa nossa inconsciência, desse nosso instinto inferior, mas nós temos a luz para iluminar os nossos caminhos. E aí essa luz que nós já sabemos muito bem o que é, mas que nós não utilizamos, que é essa daqui, ó. Foi fácil ou não encontrar aí o livro de Judas, a epístola de Judas? Quantos se propuseram a encontrar esse versículo do apóstolo ou do discípulo Judas? Porque a gente fica acostumado a ter os livros de Emmanuel, por exemplo, que já tem um versículozinho e a gente para ali. Ah, já está aqui, né? Já tem um comentário aqui, então não vou atrás. Quantos de vocês agora nessa noite ou nessas lives todas se propuseram a pegar a Bíblia e ver qual é o antes e o depois de cada versículo que está sendo comentado aqui? Então, essa é a luz dos nossos passos, já dizia o salmista. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra. A gente não procura, a gente quer o mais fácil, a gente quer a informação superficial e basta. Aqui é uma informação de conteúdo, com certeza, mas ela poderia ser manipulável, como aconteceu na história da igreja muitas e inúmeras vezes, para defender uma tese, para defender o meu ponto de vista. Quanto que a Bíblia foi traduzida erroneamente? Então você tem que ter a sua formação, você tem que ter a sua instrução formada. Para isso nós precisamos ir atrás deste conteúdo. E aí continua então o nosso amigo Emmanuel. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. Então, para o nosso ponto de vista não ser assim fechado com cabresto, deu-nos o Cristo, o Evangelho que ilumina, para a gente sair da frieza racionalista e da obscuridade instintiva, não é verdade? Então aqui a gente junta a fé com a razão e não fica parado somente num sentimentalismo e nem somente num racionalismo. A fé raciocinada é aquela que é capaz de conversar frente a frente com a razão em todas as faces da humanidade. Então, a gente tem aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19 da fé que move as montanhas, né? A gente tem essa frase do Kardec, a fé raciocinada, com a luz do Evangelho, à luz do Evangelho.
E na carta aos Hebreus, a gente tem no capítulo 4, no versículo 12, essa frase que eu acho espetacular. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra o ponto de dividir a alma do espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. E não é para hoje essa palavra escrita há quase 2000 anos atrás. A palavra de Judas aqui que a gente está lendo e que a gente está aqui destrinchando todos esses ensinamentos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Funciona até hoje. É viva. É viva se a gente for lá e abrir, ler e vasculhar e ver quem comentou sobre ela, qual é a verdade, onde ela está. Não se ela ficar parada. Ou se eu nem tiver, porque, eu sou espírita, eu não preciso. Que isso, gente? É aí que precisamos, não é verdade? E olha que continua, Emmanuel. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. O conhecimento, mais uma vez, instruí-vos, estudai, estudai, estudai. O conhecimento com Jesus não é um conhecimento vago, não é um conhecimento racional exacerbado, é um conhecimento com a verdade, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isto é conhecimento verdadeiro. É a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Chegando aqui então à nossa conclusão, nós temos então que o conhecimento com Jesus esclarece a nossa vida. E aí, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende as palavras, as parábolas, os ensinamentos do Messias de Nazaré, tudo passa a ter uma significação diferente. Cada pessoa que eu encontro na minha vida, no meu caminho, ela passa a ser vista de um jeito diferente. E aí eu vou ter o cuidado de me guardar quando eu for falar de alguém. As coisas passam a ter significado diferente neste caminho rumo ao infinito que preenche o nosso vazio interior. Olha só que interessante. Porque aí eu entendo que cada um tem o seu tempo. Você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, os seus familiares. Cada um tem o tempo para dar o salto da fé. A gente compreende que a leseira, né, a preguiça, a raiva, o ódio do outro ou em mim mesmo é uma fase que ela vai passar. Quando eu me decidir ou quando aquela pessoa se decidir a dar o salto da fé. Rapidamente eu queria deixar para vocês aqui a visão de um filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, e ele dizia que cada homem, em um determinado momento da vida, ele vai dar esse salto da fé. Essa expressão utilizada, segundo o filósofo, que está no momento da ruptura do homem, quando ele entende que ele não é somente um ser ético social, mas ele é algo a mais na existência. Para o Kierkegaard, o homem começa com o seu estágio estético, que ele se vê, ele se contempla, né, na sua esteticidade, na sua beleza, mas só que depois ele vê que não se basta somente contemplar a beleza de tudo, e ele se vê como um homem ético, que é o segundo nível deste tripé kierkegaardiano.
E além de ser ético, ele vê que eu posso fazer as coisas para o outro, posso discernir do bem e o mal, mas chega um momento em que eu vou morrer. E quando o homem ele se contempla diante dessa visão de que ele é um ser finito, ele dá esse salto da fé, porque ele precisa dar esse salto para o religioso, para a religião no sentido de religar, que a gente já comentou aqui outras vezes. Então é neste momento que ele dá esse salto do homem que não basta ser eticamente bom ou moralmente cristão, ele precisa ser religioso. Ele precisa dar o salto da fé e ele precisa se abandonar àquilo que ainda não vê e ainda não compreende. Interessante, não é? Então tem muitas pérolas boas aí para a gente procurar. Vamos correr atrás disso tudo. E aí Emmanuel conclui assim: somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, olha só, somente aqueles que ajuizam, aqueles que pensam acerca da sua própria ignorância, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhece, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Lê depois esse versículo, esse trecho aqui, esse parágrafo, leia depois com cuidado. Somente quando eu entendo que eu sou ignorante em muita coisa, que eu não conheço tudo e que eu vou penar se eu achar que eu conheço. Eu não conheço nada. Muitos filósofos dizem, né? Só sei que nada sei. A única coisa que eu sei é que eu não sei de nada ainda. O que eu sei é minimamente. Somente quando eu tiver a consciência da minha ignorância, eu vou ser capaz de entender as circunstâncias que eu desconheço. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Se eu sou ignorante dos fatos da minha vida, eu vou aceitar aquilo que eu ainda não conheço, porque eu vou ter oportunidade de aprender. É isso que dá a certeza de que a vida não termina simplesmente nessa vida. Porque senão eu ia ficar cheio de incógnitas, cheio de perguntas sem respostas. E aí eu vou ser capaz de produzir frutos de perfeição, porque a partir do momento que eu sou ignorante, que eu não sei as coisas sobre a minha própria vida, como eu posso julgar a vida do outro? Como eu posso falar da vida do próximo? Como eu posso querer dar alguma opinião concreta e certeira, julgando o outro para fazer daquele jeito? Nós ainda temos muito que aprender. E a gente precisa começar agora. A gente já escutou as badaladas. A gente já está meio que consciente, a gente está se acordando. Agora é o momento. Tudo que está acontecendo na humanidade está só deixando bem claro que este é o momento dos espíritos acordarem. Este é o nosso momento na vida. Não vamos deixar passar, então. Ok? Guardai-vos, então, das maledicências, de agir irracionalmente, como disse aí Judas, a carta de Judas, no versículo 10. E levemos para nós essa necessidade do salto da fé, que é importante dentro de nós, e saber esperar o tempo de Deus que não é o nosso, ok? Muito obrigado por essa reflexão, por estarmos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí daqui a pouquinho. Que agora a gente vai fazer as nossas vibrações, a gente vai fazer a fluidificação da água e a gente vai se preparar para o nosso passe espiritual. Então, neste momento, eu convido você a desligar a sua televisão, a desligar a sua música, a desligar tudo que possa te atrapalhar e que nós possamos estar em conexão neste momento com esta oportunidade de estarmos com a esfera maior. Se você se sentir à vontade, fecha os teus olhos, coloca as mãos no teu coração. Respira profundamente e se prepara para este momento na nossa existência.
onde nós nos elevamos, a gente não pede para o céu descer. Ele já está o mais baixo que pode, ele está só esperando a nossa elevação. Esse mundo espiritual já está o mais perto que pode da gente, só esperando os nossos braços se estenderem, esperando a nossa alma se elevar em vibrações de harmonia, de amor, de fraternidade, de boas vibrações. E assim, com essa preparação espiritual, tendo ouvido essas palavras benéficas do Mestre, nós queremos vibrar amor, paz e harmonia, fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna, à flora terrestre e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, os lares e corações, para que um dia haja uma única religião no planeta. Vamos vibrando essa paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar. Aos nossos irmãos que estão em cadeias físicas e em cadeias espirituais. Vamos vibrar amor e harmonia, aceitação dessa nova morada, aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vibremos muito intensamente amor, paz e harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Vibremos fé em Deus e em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes, seja a doença desse Covid, seja outro tipo de doença, que estejam nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos ou nos orfanatos, ou em seus próprios lares. Vamos fazer a vibração especial agora sobre as tuas necessidades, sobre os teus desejos mais íntimos, sobre tudo aquilo que está passando no teu interior, aquilo que somente você sabe, que somente você conhece. Coloca agora neste momento como uma vibração que se irradia de seu coração e que vai se expandindo nas esferas superiores e que vai alcançando aqueles irmãos que estão destinados a serem emissários celestes e portadores desta notícia. E assim como você elevou agora os teus pensamentos sobre as tuas necessidades, queira acolher este desejo profundo destes irmãos que estão aqui reunidos para dar a você o alimento necessário espiritual para a tua fortaleza íntima, porque você está cansado, porque você está debilitado, está enfraquecido e necessita deste apoio espiritual. Não importa o que fizestes, não importa quem sois, neste momento existe uma miríade angelical querendo te ajudar. Então receba neste momento este auxílio espiritual. Receba esta carga eletromagnética dentro do teu ser, revitalizando a tua vida, fluidificando esta água que foi colocada para que possa receber as energias necessárias para os teus limites espirituais, físicos e psicológicos. Que assim seja. Nos preparemos então para este passe espiritual que queremos receber nessa noite. E vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, e como a esses companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como também aos mentores espirituais desta Casa do Caminho,
aos nossos mentores familiares e pessoais, para que façam em nós o tratamento espiritual que necessitamos neste momento da nossa vida, através de um passe espiritual, que possamos sentir esses fluidos balsâmicos curadores, energizantes, tranquilizantes, que irá nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças ao Mestre Jesus. E nessa atitude de mensageiros do amor, de aprendizes do Evangelho, que possamos agradecer por este instante em nossas vidas, agradecer por tudo que está acontecendo em nossa existência, agradecer pela semana que já iniciamos e que ainda queremos terminar, agradecer por tudo que estamos passando, pedindo auxílio para que possamos ser fortes e levar a força a quem necessita. E assim, com os corações cheios de alegria, nós encerramos esse estudo da noite de hoje, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e que continuemos suavemente a nossa semana sobre a graça, a bênção e a paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, gente, então, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Foi intenso, né? Foi um momento aí bastante intenso para todos nós. Espero que vocês tenham recebido este momento também na vida de vocês. Eu só tenho a agradecer por estar aqui realmente e estar conhecendo cada vez mais essa doutrina que me deixa maravilhado com todos os seus ensinamentos, né? A gente se sente realmente grato por essa oportunidade. Gente, então, agradecendo vocês que estão aí, mais uma vez, quem puder dar um tchauzinho agora, falar como é que foi que vocês se sentiram, o que foi que vocês sentiram, como vocês receberam este momento. É muito bom a gente poder partilhar também. Deixa aí nos comentários para agora e para depois, compartilha com quem você puder compartilhar, que é muito bom também, tá bom? Mais uns oizinhos aqui, a Leonice, a Angelina, a Ivonete, a Tereza Alves, a Marilene, boa noite, família cristã. A Esther, a Paim, tá falando aqui, ó, estamos assistindo também. A Rita Avelino e a Thaís Pereira, a Elisete, todo mundo lá assistindo, bem legal. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Super gratidão, quanta sabedoria, verdade, tem muita sabedoria escondida aí, a gente precisa ir atrás, né? Tem muita coisa boa. Vamos lá, Rita, para todos nós, né? Gratidão por esses ensinamentos, a Ivonete colocou, muito grato, Antônio, gratidão, Silvia, aprendendo sempre um pouquinho mais com você. Olha aí, minha mãezinha falando, olha, uma mãe falando para um filho, sempre aprendendo um pouquinho mais com você. Que legal, né? A gente está aqui para realmente. Eu aprendi, aprendo muito com você, mãe, e a gente vai sempre transferindo, né? Isso é gostoso a gente ver. Que aprendizado foi hoje, a Mari colocou. Espero você na aula amanhã, hein, Marilene? Maria Cruz, gratidão. O Ed Gomes colocou, muito obrigado, perfeito. Uma ótima noite abençoada pelo nosso mestre Rabi da Galileia, o Raboni, o mestre Jesus, como carinhosamente chamava aí a Madalena, né? Breno, obrigada pela sabedoria. Angelina Colombo, eu que sou grato por essa oportunidade, gente. Gratidão a Elisena aí, ó. Gratidão e boa noite. Boa noite. Obrigado, Breno, e a todos. Alessandro Aloy. Gratidão. Maravilhoso ensinamento. Sempre grata. Maravilha. Deus abençoe. Ismeia, um abração. Que saudade, na verdade. Grande ensinamento. Gratidão a tia Rô, a Rosana. Gratidão, Leonice, a Luciana, a tia Lu, meu querido, excelente. Realmente, só temos que agradecer.
Gratidão, luz e paz a todos. O Airan colocou, muito bom estar na seara de paz do nosso amado Pai Eterno, Divino Mestre Jesus. Um forte abraço fraterno a todos. Um forte abraço para cada um de vocês, então, gente. Muito obrigado por este momento. Nos reunimos, então, no domingo, né? A gente vai ter a reflexão aí com a tia Rê. A gente vai ter aí o capítulo 49, Saber e Fazer. Não adianta só saber, tem que fazer e colocar em prática, tá bom? Então, no dia 19, às 20h20, a gente vai ter esse ensinamento aí com a nossa querida amiga Renata. Quando não puder falar com respeito, espero até que possa. Ótima reflexão, amém. Olha aí que síntese, né? Quando eu não puder falar com respeito, eu espero até que eu possa falar. Se você não tem nada a acrescentar, espera, fique em silêncio, é melhor. Quando você puder, você fala. Muito bom, Cássio, legal. Obrigado pela energia revigorante. A energia foi dada pelo alto, hein? Eu recebi aqui e só tentei comunicar para vocês. Obrigado, gente, mais uma vez por essa noite. Nos reunimos então no domingo e a gente fica aqui juntos à distância. Muito obrigado, boa noite a todos. A paz esteja no coração de cada um de vocês. Obrigado.